coração. Bom TV Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is Love. Quatro horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is Love. Vinte e quatro horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is Love. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas, ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Jesus is Love, Jesus é amor, Jesus como eu te amo. Meus irmãos, hoje eu gostaria de chamar a todos para que venham a se colocar, que você se coloque, que você mentalize junto comigo um cenário nesse momento. Imagine por um instante que você está diante de um tribunal, ok? Você está ali diante de um tribunal. Então, em um certo momento o juiz se levanta, o martelo bate e a sentença invade a tua mente e o teu coração. Você fica realmente impactado. Naquele instante é decretada a sua condenação à morte. Imagine a cena. Imagine como você estaria se sentindo naquele instante, em que cada palavra vai pesando como um martelo, batidas de um martelo na sua alma. Cada palavra. O medo dessa condenação é real. Você está com muito medo da finitude da vida, algo implacável. Vem à sua mente todos os erros, todas as tuas falhas, que faz com que você compreenda realmente por que você está ali. É uma acusação que te cabe. Mas então, meu irmão, minha irmã, nesse momento em que você está observando a sua condição, que a sentença é dada e que você recebe então a sua condenação, um silêncio, de repente, há um silêncio, todo aquele burburinho, pessoas que estavam murmurando acerca dessa sentença, todos ficam em silêncio, inclusive você. E uma luz, através de uma porta, surge naquele tribunal bem diante de você. Então, você fica olhando, todos em silêncio observam, e de repente alguém se aproxima. Estão acompanhando? Você está conseguindo acompanhar? De repente alguém se aproxima, um homem, mas não é qualquer pessoa, meu irmão. Minha irmã, é Cristo. Um inocente e um justo. Alguém sem, como a palavra diz, pecado, erro. E ele se apresenta naquele lugar, diante daquele tribunal, diante de você, diante de todos. Então ele caminha e se coloca diante do juiz e diz, com autoridade e amor, eu pagarei a pena que não é minha, mas eu me coloco no lugar dele.
Então, de repente, você que estava prestes a ser sacrificado em decorrência de tudo que vinha à sua mente e foi dito, e que você inclusive já estava até compreendendo as razões pelas quais você estaria ali, naquela condição, surge uma esperança. O seu coração treme, os seus olhos se enchem de lágrimas. Esperança de algo que parecia impossível, meu irmão. E a graça de Deus então se revela na sua forma mais pura. Ele, alguém que é inocente, se coloca e aceita uma sentença que não merecia, que não era dele. Cada erro, cada dívida, cada traição, cada injustiça, cada ingratidão, cada falha humana sua, agora estava sobre ele. Imagine você, a cruz à sua frente, a madeira, cinta, áspera, pregos cravados, uma dor que atravessa a carne e a alma. Mas esse inocente, ele se entrega voluntariamente por amor, pela sua vida. Cada passo, minha irmã, meu irmão, de Cristo, até o madeiro, ecoa na eternidade como a história da graça que salva. Cada olhar, cada suspiro, cada gota de sangue é um testemunho de redenção. E hoje eu trago esse cenário para que você se coloque exatamente nele. Porque nós precisamos, meus irmãos, reconhecer a nossa condição humana, errante por esse mundo, a humanidade através dos tempos, para que nós possamos então compreender o peso, a importância de tudo que Cristo fez por mim e por você. Veja que é um justo, um inocente que estava ali se colocando para morrer no seu lugar, no lugar daquele que é injusto, culpado, porque a culpa não era dele. Então, o inocente leva sobre si a nossa condenação. Então, hoje nós vamos refletir acerca disso. Sempre imaginando o cenário como se você estivesse condenado e de repente o nosso Senhor vem e se apresenta para pagar o preço pela sua vida. Amém, meus queridos? Senhor, hoje nós nos colocamos, meu Deus, diante de Ti, Pai, reconhecendo a nossa fragilidade e os nossos erros. Sem Ti, meu Deus, estaríamos perdidos, sem esperança, sem vida. Mas Tu, em Tua infinita misericórdia, meu Deus, se fez substituto, um inocente, para assumir a nossa culpa. O Cristo, o Santo, que se entrega para que nós venhamos a ter liberdade da condenação. Abre, meu Deus, os nossos olhos espirituais, os nossos corações para contemplarmos a profundidade do Teu amor e da Tua graça. Cada palavra hoje toque na vida, nos corações dos nossos irmãos e possa fazer com que nós venhamos a reconhecer, meu Deus, a nossa condição genuína, de forma genuína e sincera. Manifesta, meu Deus, a Tua presença como no tribunal da vida.
onde o justo se levanta em favor de quem está condenado. Liberta-nos, meu Deus, do medo, da culpa, da vergonha, para que possamos viver na liberdade que o nosso Senhor Jesus Cristo pagou para que nos fosse concedido lá na cruz. Em nome do nosso Senhor Jesus, o substituto inocente, clamamos, transforma-nos e guia-nos pelo teu amor eterno, meu Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sintam, meus irmãos, o peso, observem o peso da sentença que havia nesse cenário sobre você, sobre a sua vida. Cada acusação, cada erro, cada falha, como se fosse realmente o martelo da justiça de Deus sobre a sua vida, sobre os seus dias. Então, vocês observam, através desse cenário, se colocando nesse cenário, e consegue observar qual seria a dor de saber que sozinho nessa condição, nessa condenação, não poderia pagar o preço dos seus erros, das razões pelas quais estava ali, que não fosse com a sua morte. Então, veja que no silêncio absoluto do medo, diante daquela sentença, daquela palavra, uma luz atravessa esse lugar, esse tribunal. Cristo, inocente, o justo, o santo, que não conhece sequer o que é pecado, erro, e se coloca. Ele não apenas caminha até nós, meus irmãos, nos dias de hoje, ele se apresenta diante do juiz e toma sobre si a nossa condenação. Cada olhar se fixa nele. Como pode alguém sem erro, sem pecado carregar toda essa culpa, toda esta condenação? Mas ele faz voluntariamente, por amor. Imaginem cada passo dele até o madeiro, que seria o seu passo, os seus passos. Os pregos, o peso sobre os seus ombros sendo carregado, cada movimento ecoando como redenção para todos nós, para toda a humanidade. Quem está ao seu redor estaria zombando de você, outros chorando, uma multidão que te observa. Mas Cristo se coloca no teu lugar e ele não recua. Ele leva sobre si a pena de todos nós, a sentença de condenação que nos cabe, que nos caberia. E a dor que atravessa a sua carne é incomensurável, mas ele suporta tudo até o fim por nós. Cada golpe, cada insulto, cada escárnio é para que nós sejamos perdoados. Você pode quase ouvir um suspiro do céu, o olhar do Pai sobre o Filho que se entrega por amor. Ele se entrega. Cada gota de sangue derramado é um lembrete de que a condenação que era nossa, minha, sua, agora é transferida para ele, o inocente. Imaginem a cruz agora. Imaginem a cruz e sintam a presença do amor que vence toda a condenação. Cada erro, cada medo, falha que carregamos foi assumido, colocado sobre ele, pelo justo.
Cristo morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Enquanto ainda éramos pecadores, sim. O Messias se entrega enquanto todos nós ainda somos pecadores. Não há uma espera para que nós venhamos ir em busca de nos tornarmos perfeitos. Não. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias e a rua, vai lá e se entrega por nós, tão indignos de tal ato. Então, veja que Ele não apenas nos salva, Ele nos dá vida. Ele nos dá esperança, reconciliação com Deus. Em que cada momento de zombaria, cada momento de dor ou solidão que Cristo suporta é uma narrativa que nos toca. E a gente vai observando, refletindo a dimensão da graça do nosso Senhor, da misericórdia do nosso Senhor e do amor nas nossas vidas. E Ele nos resgatou da maldição da lei. Da maldição da lei. Ele se colocou em maldição para nos resgatar disso. Então, hoje nós podemos caminhar livres pela liberdade que somente nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de nos conceder. Cada ato de amor, perdão que realizamos deve, queridos irmãos, refletir essa história que transformou a humanidade. A cruz nos chama a sermos participantes vivos dessa narrativa, não apenas ouvintes, mas testemunho, protagonismo, que você seja testemunha, protagonista da graça na sua vida. Cada escolha deve ser influenciada pelo sangue derramado, pelo amor que venceu a morte. A pergunta que fica a cada um de nós nos nossos corações: você permitirá que essa história transforme a sua vida? Aceitará que há um inocente que se coloca no seu lugar para cumprir esta pena, esta condenação por todos os erros que eram seus? O Cristo inocente leva sobre si a nossa condenação para que nós possamos ter vida eterna e vida em abundância. Há uma passagem meio polêmica que às vezes as pessoas não compreendem, é quando é dito que Cristo se coloca na condição de amaldiçoado no nosso lugar. É interessante que se compreenda, meus irmãos, que todos que viviam até então sob o peso da lei e assim não a cumpriam como devia, viviam sob a maldição da lei, esta condenação à morte eterna. Todos nós sabemos. Existem algumas pessoas que ainda não reconheceram o nosso Senhor, o Cristo Messias, como Filho do Deus vivo que esteve entre nós, o Verbo se fez carne e veio para que a lei fosse cumprida nele, através dele, e ainda vivem sobre a maldição da lei, em que muitas coisas não cumprem, porque o fardo é pesado, muitos não conseguem. Então, veja que maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Isso diz a palavra, era considerado maldito. Está em Gálatas, capítulo 3, verso 13. Então, essa maldição do pecado exigia pagamento. Todos nós sabemos, na antiga aliança, temos relatos de como eram feitos, né? Dependendo do pecado, como que eram escolhidos, cordeiros. Esse pagamento, não é mesmo, meus irmãos? Para que as pessoas pudessem, então, ter novamente uma certa comunhão com Deus. Mas Cristo se fez o maldito. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele assume na cruz a nossa condenação voluntariamente.
Então, quando nós vamos estudar teologia, meus irmãos, que nós vamos observar o entendimento de Calvino, ele nos ensina que a cruz é essa exata transferência da maldição. Cristo leva a nossa culpa para que a bênção da lei viesse nos alcançar. Amém? Lutero também afirma que o justo assumiu o lugar do injusto, suportando a ira de Deus que nos pertencia. Então, nós precisamos refletir acerca dessas coisas e observar muito como tem sido a nossa vida. Não aquilo que muitos buscam transparecer para os outros, mas de fato, no secreto, no dia a dia, na sua postura, em cada pensamento. Imagine um madeiro. Imagine um madeiro. A morte de cruz era considerada como se fosse uma maldição. Imagine o madeiro. Os pregos cravando na sua carne. Cada martelada era uma palavra de amor, cada ferida. No nosso Senhor era uma ponte que estava sendo construída para a nossa reconciliação com Deus, para a nossa redenção, nossa comunhão única com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também escreve nas Escrituras que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meus irmãos, se a gente parar para analisar, a maldição era real. É real. Mas veja que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo é maior. E Ele nos liberta, então, nos alcançando a vida eterna. Gosto muito das obras de Spurgeon. E ele ensina em uma passagem muito interessante que fala sobre esse tema, que no madeiro, cada pecado encontra solução para a sua culpa. E o justo sofre pelos injustos e a maldição se transforma em bênção. Oh, meu Deus! Quanto amor! Em que Cristo nos salva da maldição e nos entrega a graça da vida eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo se entrega mesmo a todos nós, enquanto pecadores, enquanto indignos, meus irmãos. Veja que Cristo, Ele não esperou que você se tornasse digno disso, que você se tornasse bom o suficiente para que Ele fizesse isso por você, ou para que Ele fizesse isso por mim, por todos nós. Cristo não esperou que nós nos tornássemos bons ou dignos. Ele nos encontrou quebrados, sujos, na imundícia do erro, de tudo que nós muitas vezes nos colocamos. Cristo poderia ter esperado, mas escolheu se entregar por nós mesmo quando éramos indignos. Então, o Filho se torna maldição, assume a nossa culpa enquanto ainda estávamos perdidos. Cristo nos torna dignos, porque nos amou primeiro. Aquele que nos amou primeiro. Cada gota de sangue na cruz grita: eu te amei, assim como você é. Assim como você está vivendo agora, meu filho. Mas, embora você esteja no erro, você esteja condenado, como aquela circunstância do tribunal que nós nos colocamos nesse cenário, né? Real. O preço foi pago, não porque você merecia ou eu merecia, mas por amor. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda fracos e pecadores, indignos, errantes. E veja que a cruz ela nos alcança no ponto mais baixo.
carregando a nossa culpa e oferecendo vida. O inocente toma o lugar do indigno e, pela graça, entrega a vida eterna. Quando nós analisamos essa mensagem que nos é alcançada através da cruz, nós observamos que ali é que tudo se define, meu irmão, minha irmã, onde o amor e a justiça se encontram. É ali. O ponto onde o amor infinito de Deus se encontra com a sua justiça perfeita. Cada erro nosso, meu, seu, da humanidade, através dos tempos, foi colocado sobre o nosso Senhor. Porque a justiça, porque Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é misericórdia, Deus é graça, mas Deus é justiça, meu irmão. Deus é justiça e a justiça exigia pagamento. E o amor providenciou aquele, o substituto inocente, para tomar o seu lugar. Então, na cruz, a justiça é satisfeita porque o amor vence. E nós que estávamos perdidos, condenados, somos encontrados. O justo se tornou maldito para que os injustos, todos nós, sejamos abençoados. É aonde, na cruz, nós observamos esse ponto onde o céu e a terra se encontram, onde a ira e a misericórdia de Deus se abraçam sobre as nossas vidas. Então, o filho carregando a condenação sobre si, cada passo, imaginem, meus irmãos, cada respiração marcada pelo sofrimento no Calvário tinha um propósito supremo. Em Cristo somos feitos justiça de Deus, não por mérito, mas pelo substituto perfeito. No livro de 2 Coríntios fala muito sobre esta questão. E nós observamos que cada lágrima, cada coração tocado, prova que na cruz tudo foi definido. Perdão, reconciliação, vida eterna. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Faz sentido agora, meu irmão? Esta palavra do nosso Senhor está lá em Romanos 8. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Então veja que o preço foi pago, a sentença transferida e a maldição removida da sua vida, para que a graça do nosso Senhor e a sua misericórdia fosse lhe alcançada. Que nós possamos reconhecer exatamente, meus irmãos, essa questão todo dia, a cada dia, nós possamos observar, porque isso faz uma diferença muito grande, meus queridos, muito grande nas nossas vidas, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo vai lá e faz. Por mim, por você, pelas nossas vidas. Então, como nós precisamos, meus irmãos, ter a noção e o conhecimento acerca destas coisas, para que muitas vezes você não viva enganado pelo mundo, pensando que você não é amado por ninguém, que você é rejeitado, que você é excluído. Eu não sei o que você já passou na sua vida e que te trouxe até aqui, mas muitas vezes pagando um preço gigantesco para que você seja ou tenha se tornado a pessoa que você é. Então, a gente observa como um tribunal da vida, em que cada um de nós erra, cada coração se afasta de Deus através destes nossos erros, e de repente se via
sob a maldição da lei, em que nós conseguimos a liberdade somente através do nosso Senhor Jesus Cristo. Sermos libertos dessa condenação, meus queridos. Como nós precisamos ter consciência disso, compreender a profundidade da reflexão de hoje e o quanto nós somos amados, queridos pelo nosso Deus, pelo Messias, e observar com muito carinho como que nós temos levado os nossos dias. É como se você estivesse num tribunal de condenação recebendo essa sentença agora, e você tem essa chance, essa esperança, esse livramento através da graça do nosso Senhor, em que tudo pode ser diferente, em que nós nos tornamos nova criatura, como diz a palavra, através do nosso Senhor Jesus Cristo, em que a maldição vira bênção nas nossas vidas, meus irmãos. E a cruz, a vida do nosso Senhor, ela é repleta de ensinamentos no seu plano missionário, mas há algo que nós nunca podemos deixar de observar, que é essa convocação, em que você é convocado, bem, meus irmãos, para que você tenha esperança. Que a partir do inocente que vem para cumprir a sua sentença, em que, diante dos nossos erros, nós estávamos já condenados, bem, meus queridos? Então, de repente, nós, através da graça do nosso Senhor, não porque merecemos, até porque quando nós observamos e recebemos a sentença e começamos a refletir sobre tudo, muitos, e assim acontece conosco, né? Nós nos vemos feridos, moídos e castigados pelas nossas próprias transgressões, em que nós paramos e observamos: eu estou condenado, mas eu sou culpado realmente de todas as coisas erradas que já me coloquei diante de Deus e diante da vida. Então, graças ao nosso Senhor, hoje, amados irmãos, nós estamos aqui refletindo sobre o amor do nosso Senhor, o Messias, Jesus is Love, em que nós observamos o Cristo, o Messias, o substituto inocente da humanidade condenada, aquele que veio para levar sobre si a maldição, a condenação, e para que todos nós pudéssemos então sermos abençoados. E o quanto isso realmente nos faz ter esperança e compreender tantas coisas, não é mesmo, meus irmãos, que vivemos nas nossas vidas, em que nós somos convocados, chamados a essa transformação. Temos esse livramento, este amor que transforma, o Cristo inocente que se coloca no nosso lugar, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu sei que nós vivemos hoje em um mundo muito injusto, de pessoas repletas de um coração muito ingrato. Mas que esse ingrato, meu irmão, não seja você, né? Em relação ao nosso Senhor, o Messias, o Cordeiro inocente que se sacrificou no seu lugar. Veja que
Em Isaías também, capítulo 53, fala acerca disso. Muitas passagens nas Escrituras, não é? Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, ferido e afligido. Mas Ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz que estava sobre Ele, pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Quanta gente sofre. Quanta gente sofre. Está sofrendo por não saber disso. A Bíblia nos ensina que todos, desde o princípio, no ato adâmico, né? Pecaram, são considerados pecadores, então destituídos da glória de Deus. Como consequência, a condenação, a morte, a separação eterna do nosso Senhor. Mas o Messias, o Filho do Deus vivo, vem e nos dá esperança. Um inocente que vem para pagar a pena de uma humanidade já condenada. Meu irmão, minha irmã. Em que o nosso Senhor, por amor, toma sobre si o castigo que nos pertencia. Amém, meus queridos? Você está na ON TV. Este é o programa Jesus is Love, Jesus é amor. Jesus, como eu te amo. E sempre que nós estamos aqui, paramos para refletir acerca do amor de Cristo. Como é bom, não é mesmo, meus irmãos? Jamais podemos esquecer, deixar de meditar acerca destas coisas dia e noite nas nossas vidas. Às vezes as pessoas estão tão presas, condicionadas à correria do mundo e se esquecem da vida, da verdadeira vida que está no nosso Senhor Jesus Cristo e se veem felizes, vazias, mesmo muitas vezes sendo amparados ou tendo seus dias muito preenchidos, os seus horários, enfim, pelas coisas do mundo. Mas no secreto das suas almas falta essa plenitude que somente o nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de nos alcançar, esse amor. Então é por isso que nós estamos aqui, meus irmãos, porque se nós, apesar de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantas perdas, de tantos erros no decorrer da nossa caminhada, conseguimos uma transformação das nossas vidas através do reconhecimento de tantas coisas da verdade absoluta do nosso Deus, através das Escrituras Sagradas, do Espírito Santo nosso Senhor nos orientando, e hoje nós temos uma paz que muitas vezes excede o entendimento daquele que não é cristão, que vive tudo isso, que compreende. Mas se as nossas vidas foram transformadas e nós nos sentimos plenos, essa plenitude, esse amor, nos cabe testemunhar, compartilhar tudo isso, também como um ato de amor com todos os nossos irmãos que possam estar vivendo algo que seja diferente disso. No erro, culpa, condenação, se sentindo indigno, incapaz, improvável. Ei, nós estamos aqui para lembrar você, hoje, novamente, acerca disso, mas de tantas outras coisas. Mas hoje é isso. Alguém que te ama muito veio para substituir a sua condenação pela graça do nosso Deus e veio para cumprir o que devia, a sentença que nos era cabida, no nosso lugar, no seu lugar. Que ato de amor, meus irmãos. Continue
acompanhando a nossa programação aqui na ONTV Brasil, 24 horas no ar. Este é o programa Jesus is Love. Graça e paz a todos, meus irmãos, e até a próxima. Chamamos Jesus, nos curvamos à mensagem da cruz. Jesus is love, o Messias é amor, o Redentor, nosso Senhor. Um coração perdoador, entende a nossa dor. Pra você que é cristão, vamos juntos ser esse coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love.